Afinal de contas, o que define um código de leis? E mais importante do que isso, o que torna ele adequado para uma determinada sociedade? Será que para aceitarmos precedentes legais, basta apenas que nós abaixemos a cabeça ou então soframos uma punição? Ou então se faz realmente importante estudar se aquele conjunto de regras é mesmo justo para o contexto histórico em que ele está sendo empregado? Essas e muitas outras perguntas são muito relevantes quando nós estudamos o que é o Código de Hammurabi, o que foi a Lei de Talião e como se comportavam os babilônicos em sua época. Se você tem interesse em descobrir um pouco mais sobre essas questões, fique nesse episódio até o final. Eu garanto que você não vai se arrepender e de quebra você ainda vai ter um conhecimento novo em sua mente para exibir para os seus amigos. E se você tem interesse em apoiar o projeto, peço encarecidamente que você dê um feedback positivo nesse episódio, siga o podcast no Spotify e, caso você tenha condições e seja do seu agrado, você pode contribuir financeiramente para o projeto. O Pix do podcast está na descrição desse episódio e também na descrição do perfil geral no meu Spotify. Com isso em mente, podemos prosseguir para finalmente respondermos a pergunta. Afinal, o que é o Código de Hammurabi? No exterior das paredes caídas de um tribunal, o sol derdejava sobre o vale do Eufrates, atravessado por canais de irrigação oleados de tamareiras e mosqueado de campos verdes de trigo e cevada. No seu interior, o juiz e seu escriba ouviam atentamente a queixa de um morador local, que expunha seu caso contra um empreiteiro que, segundo afirmava, lhe construíra uma casa tão pouco segura que as paredes apresentavam-se perigosamente abaladas. As testemunhas foram chamadas a depor e o empreiteiro obrigado a admitir a justeza daquela queixa. Depois de consultar os estatutos apropriados, o juiz decretou que a casa fosse totalmente reconstruída e as despesas pagas pelo empreiteiro. Esta sentença nos parece razoável nos dias de hoje. O incidente, contudo, ocorreu há mais de 4.000 anos na antiga Babilônia, na região hoje que é situada no atual Iraque e na Síria. E a reconstituição dessa cena não é fantasiosa. Exatamente este caso, ou então outro muito parecido, deve ter se passado, pois transformou-se no precedente legal do artigo 233 do Código de Hammurabi. Se um construtor tiver construído uma casa e o seu trabalho não tiver sido perfeito, esse construtor deverá pôr a casa em boas condições, com os encargos e despesas em sua conta. Os 282 artigos que integravam o Código de Hammurabi, escritos há mais de 4.000 anos, não eram mandamentos de natureza meramente ética ou moral, inspiradas em preceitos religiosos, como no caso de Moisés, que escreveu seus mandamentos inspirados por Deus e destinados a uma população de pastores. Na verdade, o Código de Hammurabi era uma série de precedentes muito adequados ao Império Babilônico. E até os dias de hoje, existem diversos exemplares desse mesmo código em placas de argila, mas a mais completa e famosa versão foi descoberta por arqueólogos franceses em 1901, e trata-se de uma estela monumental de pedra de 2,5 metros de altura, no qual os artigos estão escritos em 49 colunas repletas de caracteres cuneiformes, que era, na verdade, o alfabeto da época. Falando sobre o código em si, o Código de Hammurabi, que data de cerca do ano 1800 a.C., é um dos mais antigos códigos de leis escritos que chegaram até nós. Esculpidos numa enorme estela, não só tratam de assuntos legais e leis, como nos dá uma imagem realista do estilo de vida daqueles que viviam sob o reinado de Hammurabi na antiga Babilônia. Na parte superior da estela, inclusive, vê-se Hammurabi de pé, em frente ao deus da justiça, no caso Shamash, que a ele recita suas leis para que todo o povo babilônico saiba quais são os seus direitos e os seus deveres para com a sociedade. Mas, afinal, quem foi Hammurabi? Bom, para respondermos a essa pergunta, temos que voltar bastante no tempo. Hammurabi, o sexto rei da antiga dinastia babilônica, ou Amorita, fez a sua cidade a mais importante metrópole da Ásia Ocidental. Durante o seu reinado, no século XVIII a.C., o poderio da Babilônia estendeu-se para o noroeste até o Mediterrâneo e para o sul até o Golfo Pérsico. Um tão vasto império, na turbulenta e densa terra povoada por os dois rios da antiga Mesopotâmia, não podia durar eternamente. No entanto, por muito tempo, ainda após a morte de Hammurabi, a Babilônia manteve-se como capital comercial e cultural da vasta região que viria a ser conhecida como Babilônia. Bom, o nome Babilônia provém do grego, que por sua vez provém do acádio, que significa Bab-Ilan, e a tradução seria mais ou menos algo como a Porta dos Deuses. E bem, essa dita Porta dos Deuses se localizava na Mesopotâmia, uma região que, tal como o Egito,
era uma terra muito fértil devido às olivações dos seus rios, que produziam anualmente fartas colheitas de trigo, cevada, entre outras coisas. No entanto, ao contrário do Antigo Egito, a terra carecia de unificação e foi encarniçadamente disputada por numerosas cidades-estados até o aparecimento da Babilônia, que consolidou seu poder central sob os antecessores antigos e imediatos de Hammurabi. Porém, nenhum empreendimento anterior ao seu tempo poderia ser comparado às realizações que foram feitas em seu reinado. Para além das qualidades militares e realizações de natureza legal de Hammurabi, os babilônios também foram notáveis no esplendor de sua arquitetura e na ciência. Desenvolveram de tal modo a matemática e a astronomia que os sacerdotes sábios conseguiam prever os eclipses com extraordinário rigor, embora ainda não suspeitassem que a Terra girava em torno do Sol. Inclusive, foi nesta região, chamada de Neobabilônia pelos historiadores modernos para distinguir da antiga cidade dos tempos de Hammurabi, que foram levados os judeus cativos no século VI a.C., de que fala a Bíblia. Abre aspas. Junto aos rios da Babilônia nos sentamos e choramos ao recordar Sião. Fecha aspas. Ali, 2 séculos mais tarde, morreu também Alexandre Magno, depois de ter conquistado metade da Ásia. E caso não saiba, Alexandre Magno também é conhecido como Alexandre III ou Alexandre o Grande, como preferir. Mas bem, para não fugirmos muito do assunto, voltemos então ao Código de Hammurabi. Tal código que, inclusive, foi colocado como um memorial em praça pública, em pleno ar livre na Babilônia, pelo próprio Hammurabi, que governou a Babilônia durante seu período de ouro, que no caso foi a primeira metade do século XVIII a.C. E apesar de não ser o primeiro código de leis escritas, pois a cidade vizinha de Ur-Namur, por exemplo, antecedia-no em 3 séculos nesse sentido, o Código de Hammurabi é o mais antigo código completo que chegou até nós, com todas as suas inscrições, leis e códigos escritos na imensa estela que já foi citada. Para nós, indivíduos modernos, muito do conteúdo do Código de Hammurabi pode nos soar excessivamente severo. E isso se dá, primeiramente, pelo extremo impregínio da lei de Talião do Código, que muita gente conhece pela famosa frase olho por olho e dente por dente. E, em um resumo muito curto, basicamente, a lei de Talião afirma que um crime deve ser tratado com extrema reciprocidade. Ou seja, se um homem feriu outro homem, esse homem que feriu o outro deve ser também ferido de igual maneira. Esse é um resumo do que seria considerado muito brutal ou bárbaro no Código de Hammurabi. Entretanto, podemos ver que muitas das leis que estão presentes nesse código até hoje nos soam bastante razoáveis e até mesmo muito certeiras, mesmo para a sua época. Conquanto alguns de seus artigos possam nos soar um pouco bárbaros para os dias de hoje, a comparação com algumas leis que ainda permanecem em vigor no Oriente Médio, lhes fazem ser, até hoje, uma pérola do direito em seu período. Por outro lado, muitas das leis presentes no Código podem ser consideradas bastante compreensíveis e humanas até os dias de hoje, seja por qual ponto de vista for. Por exemplo, a lei de Hammurabi, que contempla a adoção, diz claramente que, abre aspas, se um homem adotou uma criança e a educou, essa criança não poderá vir a ser-lhe reclamada por nenhuma outra pessoa. Fecha aspas. E aqui também encontramos uma lei sobre o divórcio, notoriamente compreensiva em face das atitudes então prevalecentes. Abre aspas. Se um homem nobre pretende divorciar-se da esposa porque esta não lhe dá filhos, deve pagar-lhe a totalidade do preço de seu casamento e devolver-lhe o dote que ela trouxe de sua casa e de seus pais. Só então poderá divorciar-se dela. Esses são só alguns dos inúmeros exemplos que poderíamos citar para mostrar como o Código de Hammurabi era bastante ponderado e humano em seu período. E, na verdade, ainda há um outro exemplo que eu gostaria de citar aqui nesse podcast, que é o do abandono do lar. Abre aspas. Se o marido abandonou a sua mulher sem prover manutenção à família, a mulher pode, sem ser condenada a sofrer represálias, entrar na casa de outro homem. Fecha aspas. Mas também, claro, temos que admitir as partes que são consideradas mais brutais do Código de Hammurabi hoje em dia. Como aqui, por exemplo, determina que, abre aspas, se um homem tirou o olho de um homem livre, os outros tirarão-lhe o olho, fecha aspas. Que é uma das determinações mais famosas do Código e acabou por suscitar essa imagem errônea de que se trata de um código bárbaro e muito decrépito para seu período. O que nós vimos por aqui que não é verdade. Ademais, também vale lembrar que o Código de Hammurabi não era homogêneo e feito de forma deliberada para qualquer pessoa. Muitos dos que eram julgados eram separados por suas classes sociais. E, inclusive, essa mesma seção que acabei de citar tem uma aplicação diferente para caso o olho de um escravo fosse tirado. Por exemplo, a pena que seria aplicada para quem tirasse o olho de um escravo
era apenas de uma multa. A igualdade de direitos, como nós temos hoje em dia, é uma superstição, ou melhor, uma visão inteiramente moderna e que não reflete os valores de algo que aconteceu há 4.000 anos atrás. O que acontece muito, especialmente nos dias de hoje, é um anacronismo de que o Código de Hammurabi seria algo muito bárbaro, brutal e doloroso, severo demais para com quem aplicava suas penas, apenas por alguns trechos descontextualizados do código. O que nós vimos por aqui, novamente, que não é verdade. Trata-se de um código muito bem construído para o seu período, um código detalhado e que, para a sociedade em que ele foi aplicado, serviu-lhe muito bem. Inclusive, valendo salientar de novo, que não era algo feito de forma deliberada para qualquer um. O código era aplicado, em suas respectivas leis, para certas classes sociais, geralmente homens livres e escravos. E uma pena para um homem livre não seria a mesma pena para um escravo, e vice-versa. Deste modo, neste episódio, nós não temos aqui apenas um debate sobre o que foi o Código de Hammurabi, ou apenas as suas aplicações nos dias de hoje. Nós temos aqui também um debate sobre como o Código de Hammurabi foi importante não só para o seu período, mas também para uma grande evolução do nosso conhecimento acerca dos hábitos e do conhecimento babilônico e de como se comportavam os moradores da antiga Babilônia e do Império de Hammurabi. Isso é importante também, pois podemos diferenciar o comportamento e a cultura dos babilônicos de outros grupos e povos que habitaram regiões próximas ao local, como por exemplo os hebreus. E eu cito eles em específico, pois há paralelos muito significativos da Torá com o Código de Hammurabi, e muitos especialistas apontam inclusive que ela poderia ter sido derivada ou mesmo inspirada no próprio código escrito por Hammurabi. Por exemplo, em uma passagem na seção 6 do Código de Hammurabi, nós temos a pena de morte para o roubo de templos ou propriedade estatal, ou até mesmo por aceitação de bens roubados, enquanto na Torá, o roubo é punido por compensação à vítima. E muitos outros paralelos podem ser traçados. Por exemplo, no caso do Código de Hammurabi, temos a pena de morte por ajudar um escravo a fugir ou abrigar um escravo foragido. Enquanto na Torá, você não é obrigado a devolver um escravo ao seu dono se ele fugiu do dono dele para você. Até aqui parece que é um reforço da narrativa de que o Código de Hammurabi era um código bárbaro e severo, enquanto leis posteriores que surgiram eram na verdade muito mais benevolentes e civilizadas com relação a este. Mas bem, aqui temos uma outra seção que há paralelos entre o Código de Hammurabi e a Torá, e vemos uma completa inversão disso, que é no tocante do incesto. Por exemplo, no caso do Código de Hammurabi. Mero exílio por incesto. Se um homem de certa importância teve relações com sua filha, ele deverá apenas abandonar a cidade. Isso está na seção 154 do Código de Hammurabi. Por outro lado, se formos observar bem na Torá, a pena para incesto é extirpação, e nada além disso. E bem, somente para que possamos concluir essa comparação que eu levantei aqui, vamos falar um pouco sobre as classes dentro do Código de Hammurabi e da Torá. Bom, a distinção de classes em julgamentos no Código de Hammurabi era simples. As penas eram severas para as pessoas que prejudicavam outras pessoas de uma classe superior. As penas eram intermediárias por prejuízos a membros de classe inferior, e as penas mais brandas eram aplicadas aos escravos, caso, por exemplo, você ferisse ou compelisse um ato contra o escravo e não contra o seu dono. Na Torá, no entanto, as coisas são diferentes. Lá está escrito que não farás acepção de pessoa pobre, nem honrarás o poderoso. Com tudo isso já citado, nós temos plena noção da importância do Código de Hammurabi, tanto para a sociedade babilônica quanto para a sociedade moderna. E sem dúvidas, a sua maior conquista para a época foi a ordenação de uma série de regras capazes de organizar a sociedade e as relações sociais entre os habitantes do primeiro Império Babilônico. O Código de Hammurabi não apenas criou uma série de leis, como também substituiu a tradição oral, que ensinava as leis de geração para geração na antiga região da Mesopotâmia. Ao estabelecer-se a punição para um criminoso de forma semelhante ao crime cometido, esperava-se a redução prática da criminalidade. E embora seja um pensamento que nos dias de hoje nos cause estranheza e nos faça questionar a mentalidade da época, há de se reconhecer, para algo que foi feito entre 3 e 4 mil anos atrás, é muito preciso e muito ordenado para seu período. Foi predecessor de muitas leis que vieram a existir na região e inspirou centenas e diversos tipos de códigos que sucederam a Era de Hammurabi. Para concluirmos este episódio, vamos dar um breve resumo do que é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi nada mais é do que um código de leis, escrito na Babilônia há 4 mil anos atrás, durante o período do rei Hammurabi, o sexto rei da dinastia babilônica. O código expressava a extrema
reciprocidade em seus respectivos regulamentos, através da lei de Talião, da famosa frase, olho por olho, dente por dente. Esse código legal determinava que a punição seria proporcional ao crime cometido. E as sentenças do Código de Hammurabi diziam respeito aos mais diversos aspectos da sociedade babilônica da época, e tinham critérios que iriam desde relacionamentos ao casamento e da escravidão ao trabalho, ao roubo, às trocas comerciais, ao assassinato e a outras situações, tão verdadeiramente rotineiras na sociedade babilônica quanto em nossa sociedade atual. O Código de Hammurabi, mesmo tendo sido escrito há tanto tempo, datado de uma época tão longínqua da nossa, ainda é capaz de suscitar a curiosidade, mesmo que mínima, no coração do mais fervoroso estudioso e do mais preocupado historiador, seja ele amante da história da Babilônia ou não. Com isso em mente, nós concluímos o episódio de hoje. Eu espero verdadeiramente que você tenha gostado do que ouviu nesse podcast e que meu conteúdo tenha sido do seu agrado. Peço perdão pela qualidade da produção e do áudio do podcast nesse primeiro episódio. Eu garanto que com o tempo o projeto tomará forma e com a ajuda de vocês, seja ela financeira ou seja ela apenas atuando e ouvindo os meus episódios, a qualidade vai evoluir gradativamente. Isso que eu faço é uma promessa. Mas bem, novamente, caso tenha interesse em ajudar o podcast de maneira direta, o Pix para o projeto vai estar na descrição desse episódio e na descrição do podcast. Inclusive, eu planejo futuramente, caso o podcast acabe atraindo uma boa base de ouvintes, citar o nome daqueles que fizerem doações pelo Pix aqui nos episódios. Bem, como esse é o primeiro episódio e eu não sei a repercussão que ele terá, mesmo compartilhando ele nas plataformas em que eu tenho influência, eu vou deixar essa ideia guardada por enquanto. Mas caso vocês queiram, basta apenas comentar e assim eu farei. Bom, é isso. Nos vemos em outro episódio. Seja um bom cidadão, siga suas leis e não arranque o olho de ninguém.